Carta de apresentação. Contexto antropológico. Apesar de ter nascido no Chile, antropologicamente ou culturalmente, não sou completamente chileno. Afortunadamente, o Chile apresenta qualidades gerais singulares, as quais passarei a descrever. Há valores católicos de respeito à vida e à ordem, permitindo que, de modo geral, haja maior segurança pública. De modo geral, nenhum assassinato e nenhum roubo de grandes proporções ficam sem resolução. Mas do ponto de vista cultural, humanista e acadêmico, há menos possibilidades de desenvolvimento. Ideologicamente, o Chile é extremamente liberal e o mercado é praticamente o único agente social. Após cerca de 30 anos morando no Brasil, pude aprender inumeráveis aspectos positivos do papel do Estado como agente transformador. Se o Brasil não é perfeito, eu considero que os seus maiores problemas se devem à história de colonização e à geografia colossal. Isso contextualizado na dinâmica global de disputas imperiais. Os brasileiros acreditam que o desenvolvimento dos países industrializados tem muitos aspectos a serem emulados, mas os diferentes aspectos das disputas políticas e do imperialismo ocidental provocaram uma complexidade normal no que tange sociedade e suas tendências. Em 2025, há uma polarização total entre os que acreditam no papel desenvolvimentista do Estado, os que gostariam que o Brasil siga a política liberal de Milei na Argentina ou a de Pinochet no Chile. Há muitos também que não têm interesse na política por considerarem-na ímpia e corrupta. De modo geral, é um cenário global clássico dos anos 2020, com uma forte tendência à direita ao redor do mundo. Experiência pessoal do candidato. Por coincidência, minha segunda viagem ao Brasil para morar na Bahia foi em 2003, mesmo ano que do começo do primeiro mandato presidencial do PT. Morei na Bahia quase ininterruptamente até o ano 2021, quando voltei ao Chile, país de origem de toda a minha família. Na Bahia estudei design gráfico e tive a disciplina de antropologia voltada para design. De modo geral, sempre me interessei por antropologia. Por volta do ano 2005, comprei e assisti os filmes documentários O Povo Brasileiro, baseado no livro de Darcy Ribeiro. Participei do movimento cooperativista através de uma incubadora de iniciativas populares, onde trabalhei com uma cooperativa de mulheres artesãs. Também em Salvador cultivei o amor pelo cinema, nos seus variados festivais do gênero. Trabalhei também em produções audiovisuais no setor de artes, produzindo adereços. Em 2018, comecei um curso de mestrado na área de desenho, também na Bahia, pesquisando o videomapping, mas não pude terminá-lo. No transcurso dessa tentativa, elaborei um artigo intitulado A Aura do Patrimônio, no qual tratei da questão da memória e do patrimônio como componente importante das obras de videomapping. Acredito que esse artigo me serve como base para esta proposta de pesquisa. Cada edifício tem uma imagem planejada pelos arquitetos ou outorgada pelos usos que a cidadania lhe conferiu através das décadas e séculos. Em maior medida, os prédios públicos patrimoniais tombados têm uma aura ou uma mensagem pública que cumpre uma função cívica.
Por exemplo, um teatro municipal de uma cidade importante geralmente é decorado com elementos da tradição clássica greco-latina, colunas, ornamentos, nomes de autores de obras de ficção clássicos. Geralmente há maior disponibilidade e colaborações para inovações ou novidades artísticas como o videomapping em museus e bibliotecas, mais que em prédios de outros assuntos. A mensagem que um prédio comunica urbanamente, por exemplo, um congresso ou prefeitura, pode sofrer críticas, como acontece em mensagens em projeções de laser, que funcionam como pichações. Paralelamente ao andamento do mestrado, que não concluí, participei de uma seleção para doutorado em antropologia, para a qual li uma lista bibliográfica com a qual conheci Clifford Geertz e seu estilo com o uso de digressões, as quais eu considero um prazer pessoal, assim como autores de outras literaturas como Roberto Bolanho. Também li alguns livros de Tim Ingold. Recentemente, ao participar da seleção para mestrado em design como sugestão específica da professora que em questão, mas continuo preferindo Clifford Geertz. Como eu explico no meu projeto, meu interesse geral pessoal é o cinema e as artes. O que, do meu ponto de vista, quer dizer a experiência antropológica entre artistas e espectadores e, lateralmente, também qualquer outro aspecto da vida moderna. É difícil alienar a antropologia de qualquer disciplina artística. Nessa proposta de pesquisa, pretendo focalizar exatamente nessa abordagem, a relação dos pernambucanos com o videomapping e a relação do mapping com o patrimônio onde é projetado. Pretendo direcionar minha pesquisa pelo campo da antropologia visual, buscando oportunidades como as apresentadas pelo Festival Urbice de videomapping. Considero minha proposta inovadora, inclusive, dentro do videomapping, e, de acordo com a bibliografia apresentada no pré-projeto, há oportunidades de desenvolvimento da minha proposta de obras de audiovisual híbridas entre documentário e ficções narrativas através do prisma da antropologia visual. Academicamente, no Chile não há variedade de tendências, sendo quase qualquer tipo de ciências humanas restritas ao domínio ocidental norte-americano, ou o que equivale a dizer que não há alternativas de pensamento crítico, o marxismo é censurado, etc. Obviamente não há pós-graduação gratuita. Objetivamente não há pós-graduação gratuita, financiada pelo Estado, o que por enquanto é um empecilho para minhas possibilidades financeiras. Há bolsas similares ao que fora o FIES ou o ProUni, e dessa forma há financiamento público para a educação no Chile. Na prática, não é fácil adquirir uma bolsa de estudos no Chile. Eu fui aprovado no mestrado em cinema, mas não consegui a bolsa para levar o curso adiante. Se bem minha postulação ao presente mestrado ocorre por contingências materiais face às maiores dificuldades enfrentadas no Chile, estou disposto a voltar ao Brasil, deixando atrás a garantia de um apartamento familiar por um novo lugar para morar de aluguel em Recife. Conto com uma certa quantia para o primeiro ano do curso de mestrado e estou disposto a viajar. Esta é minha segunda tentativa de postulação ao curso de mestrado na UFPE, universidade que sempre soube ser a maior do Nordeste em termos de publicação e qualidade, segundo posso ver diariamente nos stories do Instagram. Não odeio o Chile, mas prefiro o Brasil, mesmo com todos os problemas que um cidadão como eu pode enfrentar no dia a dia.
De fato, ao longo da minha vida, nunca sofri tantas dificuldades no Brasil das analisadas na antropologia social. De não passar no presente processo seletivo, continuarei tentando passar no mestrado no Chile e no Brasil, com uma proporção maior com os cursos oferecidos pela UFPE. De fato, eu estive no campus de Caruaru da UFPE, num encontro de estudantes de design por volta de 2011, o RCRU, e tenho boas lembranças do povo e da cidade. Valparaíso, Chile, 26 de agosto de 2025. Pré-projeto. Cinemapping, Patrimônio e Memória na América Latina. Linha de pesquisa: Imagens, Patrimônio, Museus e Contemporaneidade. Introdução. Videomapping é uma técnica de projeção de imagens reconhecida com uma certa popularidade, a qual tem sido objeto de festivais anuais ao redor do mundo, marcadamente com obras de grande expressão gráfica e plástica. Essa técnica fora criada nos Estados Unidos nos anos 1980 e desde então a quantidade de obras que fazem referência ao suporte quando acontece em um edifício patrimonial ou obras que contenham um enredo com personagens conformam uma minoria inexpressiva comparando as obras desse tipo à grande maioria de obras de expressão plástica. Dentre as hipóteses que moldaram o videomapping como um tipo de formato de espetáculo visual sem conteúdo crítico, ou sem um enredo complexo, ou sem um enredo explícito com personagens, estão as maiores dificuldades técnicas para a preparação das obras, a maior dificuldade para se arrecadar dividendos e faturar na atividade laboral de produzir as obras. Se ontologicamente o videomapping apresenta mais possibilidades de expressão visual, não ha havido a mesma oportunidade de negócios comparando esse possível nicho com outros campos de mercado audiovisual, cinema, televisão, redes sociais, o que em termos de mercado inviabiliza a produção e desenvolvimento industrial do que poderia vir a ser o videomapping como espetáculo audiovisual. O cinema revelou a genialidade de grandes artistas da comunicação, mas o formato do videomapping ainda não atraiu a mesma quantidade de entusiastas. E, talvez por isso, seja por quais razões forem, ainda não existe o cinemapping como formato de espetáculo audiovisual pós-cinema. Justificativa. Um telão de cinema ou uma tela de celular permitem todas as opções de conteúdo imagético, seja por grafismos ou por registro de vídeo. Já um edifício urbano patrimonial patrimonial ou não, tem limitações físicas relativas aos elementos dos frontispícios dos prédios, as quais geram maiores desafios que oportunidades para os criadores audiovisuais, considerando as infinitas oportunidades de uma tela plana. Fazendo uma analogia do problema de criar obras audiovisuais numa superfície complexa, é uma diferença similar a desenhar numa folha amassada, rabiscada e até embrulhada, e desenhar numa folha lisa em branco, sem rugas. Mas nem todos os profissionais do cinema tenderiam a frustrar-se ante uma tela tão, entre aspas, acidentada. Certamente os profissionais dos aspectos visuais, fotografia, arte, continuismo, etc.,
considerariam impossível produzir um resultado perfeito. As grandes vantagens do cinemapping estariam nos aspectos do roteiro, argumento, direção geral, etc. Apesar das limitações e dificuldades, tem havido esforços no sentido de criar obras de videomapping com conteúdo complexos e mensagens narrativamente aristotélicas ou clássicas, com começo, meio e fim, alinhavadas por um enredo. Em Pernambuco houve um emblemático videomapping realizado em 2011 no quartel do Derby, no Recife. Então o VJ Mozart Santos reuniu elementos do audiovisual ou cinema, efeitos visuais comuns ao videomapping e também a participação de atores ainda que sem papéis psicologicamente complexos. Se bem o cinemapping é apenas uma possibilidade de formato, com alguns exemplos próximos às possibilidades tecnológicas que já existem na atualidade, os dois elementos que compõem o mapping nunca vão desaparecer. Nunca desaparecerão o vídeo e nunca desaparecerá o edifício patrimonial onde o videomapping é projetado. Nunca desaparecerá também a história que outrora ao edifício sua condição de patrimônio material da cidade ou país. Apesar da maioria dos videomappings não se referirem à história dos imóveis, essas constantes permitem ao presente estudo até o fim do vídeo ou até o fim do patrimônio urbano. Metodologias. Ainda que o videomapping do quartel do Derby seja uma obra valiosa pelos aspectos citados, para motivos desta pesquisa investigarei mais obras que reúnam as características desejadas e indagarei questões sobre o elemento patrimonial. Nesse caso, importante pela sua variedade comunicacional, não houve uma abordagem histórica sobre o patrimônio. Cada povo tem uma relação específica com as imagens e os processos pelos quais as novas práticas ou tecnologias artísticas são incorporadas e apropriadas, mas as possibilidades estão ontologicamente definidas. É ontologicamente possível realizar obras de videomapping de ficções literárias, considerando a história do patrimônio. Então a obra ficcional adquiriria uma motivação wittgensteiniana de recriação de eventos históricos, ainda que também abrir-se-ia mais possibilidades de análise filosófico-culturais para além de Wittgenstein. Citação: A proposition is a picture of reality. For if I understand a proposition, I know the situation it represents. And I understand the proposition without having had its sense explained to me. Wittgenstein, 1990. A sequência da representação gráfica em videomapping do bombardeio a La Moneda, 1973, pela agência Delay Lab, apesar de carecer de discurso argumentativo a favor ou contra, indubitavelmente se refere ao evento histórico dos anos 70 no Chile. O bombardeio a La Moneda fora o corolário da luta de classes agudizada no Chile desde os finais dos anos 60. Um evento que, apesar de eternamente dividir todo tipo de opiniões, não deixa dúvida sobre sua ocorrência graficamente representada no próprio Palácio Presidencial algumas décadas depois. Um dos eventos mais importantes da história do Chile, uma das ações civil-militares domésticas mais famosas contra prédios públicos na história da humanidade.
Compreender o interesse de cada povo-nação por obras artísticas é um tema muito complexo e interessante. Mas se esse é um objetivo difícil, ao menos podemos analisar as obras realizadas em cada contexto complexo. À simple vista, Mozart Santos não fez referências à história do prédio do quartel do Derby. Tampouco desenvolveu personagens psicologicamente complexos em enredos aristotélicos clássicos. Citação: Now a whole is that which has a beginning, a middle and an end. A beginning is that which does not itself follow necessarily from anything else, but after which something else naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows from something else, either necessarily or as a general rule, but after which there is nothing else. A middle is that which itself follows from something else and is followed by something else. Aristotle, 2013. O cânone das obras de videomapping, em sua maioria, seguem um padrão de transe sem começo nem fim, similar às festas rave. Esse fato, além de seduzir os jovens, previne as polêmicas políticas. No entanto, Mozart inseriu no enredo a figura norte-americana do Papai Noel, figura 1, que certamente tem uma grande aceitação entre o povo brasileiro em geral. Figura 1. Frame teatral inserido num enredo de videomapping. Cada museu tem uma história ou tem uma participação na história da cidade ou região. A metodologia do cinemapping social historicamente referenciado consiste em atrelar o enredo de um vídeo mapeado a essa história, seja apenas do museu ou da cidade. Além de museus, as cidades em geral têm muitos outros prédios históricos e, sendo esses prédios providos de diversas salas e quartos, cabe a criação de cinemappings com enredos de interiores. Em qualquer caso, o que eu proponho é que, ainda que seja uma questão de cota para a referência histórica dos enredos de cinemappings, não se perca de vista o contexto do prédio e da cidade, como majoritariamente acontece nos festivais de videomapping. No Chile, pós-estallido social, entre 2019 e 2021, a sociedade acalmou-se, as demandas dos protestos tomaram forma de eleição de candidatos políticos, mas culturalmente não houve transformações substanciais até o presente momento. Culturalmente, no Chile, há consumo considerável de drogas e álcool. O mundo imperfeito, onde há ainda menos investimento em cultura, artes e humanidades. Em Valparaíso, na Praça Echaurren, onde também há patrimônios materiais, ocorre uma espécie de liberalização no consumo de drogas. A Praça Echaurren está localizada no Barrio Puerto, a região mais antiga de Valparaíso, sendo a igreja de La Matriz o mais antigo imóvel patrimônio material da cidade. A sociedade chilena não foi traumatizada com a escravidão, pelo que não há discriminação biológico-racial entre ricos e pobres. Apesar do maior grau de desigualdade econômica comparado a todos os demais países latino-americanos, a desigualdade social chilena provoca uma maior estratificação social comparada ao Brasil, onde a classe alta adota a cultura norte-americana e a classe baixa tem produzido reggaeton e trap nos últimos anos. Essas são comparações
em grande medida subjetivas, mas não são centrais para o meu objeto de estudo, sendo apenas o pano de fundo para explicar as possibilidades para o desenvolvimento do cinemapping no Chile, assim como as limitações práticas para a disponibilização de canhões de luz em locais como a Praça Chaurren. Culturalmente, parecerá ser que os chilenos não preservam os patrimônios vinculados ao governo, ou pode ser que o caso da Praça Chaurren seja muito específico. O casco histórico de uma cidade portuária das mais antigas de um país frio com altos índices de alcoolismo. A Praça Chaurren, no Chile, é um ícone da boemia e de modo geral, a boemia no Chile tem enfrentado crises de degradação social com a inserção de drogas derivadas da cocaína. Citação: a hipótese da desvalorização do patrimônio histórico material por sobre outros tipos de patrimônios culturais performáticos nos países periféricos, a partir da noção da divisão de classes e da relação assimétrica entre as nações no mundo. Os povos de nações periféricas teriam uma relação distante ou uma falta de vínculos com as instituições governamentais, reflexo da ausência do estado de bem-estar social desenvolvido nos países centrais ao longo do século XX. Spinoza, 2019. Conhecendo intensamente a comunidade ao redor da igreja de La Matriz e da Praça Chaurren, e ter procurado colaboradores para realizar obras de cinemapping, e depois de mais de uma página dedicada exclusivamente a isso, como digressão talvez, para explicar as possibilidades e restrições para o desenvolvimento do cinemapping, um dos cenários mais difíceis e emblemáticos do Chile, posso explicar mais objetivamente a metodologia necessária para essa empreitada. O videomapping e o cinemapping requerem condições de segurança similares às de um show de música, porém com uma maior preocupação no que se refere ao canhão de luz, pela sua sensibilidade e pelo seu alto valor monetário. Sem uma segurança absoluta do projetor canhão de luz, não pode haver show de videomapping. Dizem que a Praça Chaurren é muito perigosa à noite, único período do dia quando pode-se apreciar um show mapeado no seu esplendor. Pelo que, seja quem for que realize um show mapeado, precisa também pedir policiamento. Fazendo outra digressão, talvez o ambiente geral, considerando todos os perigos, não seja tão extremo, pois a igreja La Matriz prepara almoço diariamente para todos os que forem almoçar entre 12h30 e 14 horas. Às vezes, e por um dia especial, são os próprios Carabineiros de Chile, a força policial do Chile, que organizam todo o almoço e, além disso, realizam uma apresentação musical realizada pela banda da instituição. Ou seja, apesar do conflito estrutural próprio de todas as sociedades capitalistas no Chile, ocorre uma espécie de bálsamo paroquialista, onde as igrejas católicas ajudam o povo e a polícia busca, com algum êxito, manter uma relação de simpatia e carisma com as comunidades. Enquanto aluno de mestrado do presente programa PPGA do Programa de Pós-Graduação de Antropologia da UFPE, pretendo realizar uma investigação similar tanto sobre as condições sociais para a realização de mostras de obras mapeadas,
quanto obras mapeadas, porém diferentes das animações tradicionais dos vídeos dos festivais de mapping. Minha proposta é a de criar obras com foco na história patrimonial, numa primeira instância, e na adaptação da linguagem cinematográfica numa segunda instância. Para tal, pretendo apresentar meu projeto de investigação a atores e atrizes com interesse nessa experimentação, ainda que com menos ambição artística que acadêmica da minha parte. De fato, eu tenho tentado realizar algum filme de antropologia visual, apostando no carisma de artistas das ruas de Valparaíso, mas sem muito sucesso pela falta de recursos e pela falta de compreensão dos chilenos em geral com relação à arte em geral. Como falo na minha carta de apresentação, a cultura no Chile existe apenas em dois extremos: a cultura comprada dos países centrais no imperialismo ocidental pela elite compradora, e a cultura popular que tem produzido contemporaneamente reggaeton e trap. Um ano atrás realizei um curta-metragem chamado Cinemapping no canal de YouTube homônimo Figura 2, pensado para ser exibido como videomapping no primeiro festival de mapping de Vinha del Mar, Hibnos Fest, mas não foi aprovado por não ter sido elaborado no formato das animações de videomapping. Minha proposta de pesquisa e minha produção acadêmica gira em torno das potencialidades do desenvolvimento do videomapping como um formato similar ao cinema, com maiores potencialidades antropológico-visuais. Figura 2. Frame de Cinemapping, obra pioneira desse formato audiovisual. Ao realizar e exibir um filme produzido numa praça como a Echaurren, em Valparaíso, muitos aspectos conflituosos são supostos no começo, mas o efeito das artes pode gerar bem-estar para a população que mais precisa, a depender da habilidade do diretor do Cinemapping, que viria a ser um filme de curta ou longa-metragem projetado no front de um prédio histórico ou não. Outro nome possível para minha pesquisa é Antropologia Visual e Inovações nas Artes, uma abordagem dialética materialista do videomapping como um espelho social. Lendo artigos sobre antropologia visual como A Critical Review of Visual Anthropology, de Ariane Omrani, acredito ser esta uma proposta relevante para qualquer fenômeno que aconteça entre um realizador de cinemapping e os espectadores. Periferias latino-americanas são inclusive muito interessantes do ponto de vista da antropologia social sobre como ocorre a gestão dos conflitos urbanos. Continuarei tentando, como Jan Ruch, realizar filmes, mas dessa vez para projetá-los numa praça pública, num prédio histórico. Espero que seja um bom evento para os presentes e que lhes traga o benefício subjetivo das artes. Mas casos como a Praça Echaurren certamente sempre revelarão mais conflitos que os pressupostos de antemão, o que continua sendo muito interessante. O registro de uma obra mapeada se transforma imediatamente em um arquivo de duas dimensões, iniciando um processo potencialmente infinito de mapeamento em um edifício. Marco teórico. A presente proposta de pesquisa se inscreve no ramo da antropologia visual, subcampo da antropologia social, no qual os filmes são tratados como objetos de estudo antropológico, uma espécie de documentário exibido ante os mesmos cidadãos
na via pública, essa prática de criar ficções ou documentários exibidos na via pública e histórica está inscrito simultaneamente em ao menos 2 campos teóricos: antropologia social e linguagens narrativas. A possibilidade de realizar vídeos com moradores de rua e projetá-los em praças públicas revela uma segunda ou terceira instância de análise dos efeitos da proposta, o que também geraria material sociológico pelos efeitos dinâmicos. Todo esse processo antropológico sempre ocorre no plano da inovação nas artes visuais e sua interpretação regional. Portanto, pretendo analisar minha pesquisa também do ponto de vista da inovação nas artes visuais. Outra possibilidade um pouco mais elaborada está nas narrações de ficções aristotélicas clássicas, com começo, meio e fim. Ainda que existam muitas outras propostas de tipos de narrações nas linguagens cinematográficas, vale a pena começar com Aristóteles, pois as obras de videomapping carecem de coesão e sentido. Filosoficamente, as teorias de Wittgenstein sobre comunicação podem ser uma boa forma de entender certos tipos de cinemapping que recriem conteúdos históricos no formato mapeado. Definição do problema. O desenvolvimento geral das forças produtivas permite a acumulação tecnológica e permite também a democratização dos recursos gráficos. A relação dialeticamente complexa entre a cultura nacional e suas tendências culturais, onde podemos citar como exemplo a música portuguesa e sua replicação, sobretudo no Nordeste brasileiro. A música nordestina tradicional não é idêntica à música portuguesa, mas essa música tradicional do século XIX talvez fosse ainda mais similar caso tivesse havido rádio naquele então. Talvez, na linha de Stuart Hall, o isolamento cultural preserve as culturas, mas a partir do século XX ocorreram inovações tecnológicas que influenciaram em sobremaneira todo o mundo, notadamente em favor da expansão da cultura norte-americana. No campo da antropologia visual, estuda-se, por exemplo, como o espaço urbano é apropriado por grupos sociais urbanos através da, entre aspas, pichação. Concomitantemente, a democratização da venda de tinta spray também ocorrem outros tipos de disponibilizações de outras tecnologias, como são os diversos projetores de luz em diversas instâncias de aquisição, data shows de instituições de ensino, por exemplo. No caso do videomapping, também ocorre a democratização e acessibilidade da participação em festivais de mapping, como o Festival Urbice, especialmente dedicado ao videomapping. Nesse contexto da antropologia visual, é interessante notar que, apesar das possíveis similaridades entre os grafismos da pichação e do grafite com os do videomapping, há condições ontológicas diferentes em cada formato. A pichação é uma gravura feita com pigmento em tinta. O grafite também, mas pichação e grafite não cumprem o mesmo papel. Já o videomapping é feito com uma cor de pigmento lumínico e, apesar do maior alcance em dimensões físicas e em divulgação social, não deixa marcas permanentes nos prédios. A possível análise sociológica de ambos fenômenos poderá afirmar que, em casos diferentes, em momentos diferentes, cada formato de comunicação
pode ser mais poderoso ou mobilizar mais gente. Tem havido uma espécie de pichação projetada em prédios públicos, feita por militantes políticos, por exemplo, do coletivo Projetação e também o coletivo Projetemos. Nesses casos, os autores não buscam uma reflexão histórica sobre o patrimônio, ao estilo da já citada reconstituição Wittgensteiniana, mas buscam talvez a mobilização social em loco, atual, talvez também sirvam como propaganda. Então temos uma variedade ampla dos usos da tecnologia gráfica lumínica, desde a restauração lumínica das cores de templos romanos até o possível cinemapping, passando pela pichação política ou não. O videomapping político. Em Santiago do Chile, a agência Adelaide Lab criou uma sequência a partir de uma exibição mais extensa, onde recriava-se o fatídico bombardeio à La Moneda por parte de Pinochet e seus agentes, fato histórico ocorrido em 1973. Dentre as possíveis motivações e efeitos desse trecho dessa obra estão os episódios relacionados ao acirramento político acentuado a partir da jornada de protestos do ano 2019. As manifestações, apesar de sua complexidade, tiveram uma localização à esquerda no espectro político, e sua potência abriu caminho para a eleição de Gabriel Boric, em cujo governo acontecera o evento em questão. A projeção do bombardeio e as chamas e explosões fictícias, várias décadas depois do fato histórico, apesar de ser talvez o melhor caso de evento histórico patrimonial ocorrido num prédio, não gerou polêmicas e reações. De fato, passou desapercebido em detrimento de outras pautas de veras sensacionalistas no Chile. Casos de videomapping similares, porém sem o fator in situ ou site-specific, pois não se referiam a eventos no prédio exato onde se realizava a projeção, ocorreram na segunda edição do SSA Mapping, no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Então, ao menos duas obras se referiram aos polarizados finais dos anos 2010, que desencadearam desdobramentos ainda mais polarizados. No trecho de uma obra de videomapping dessa edição, projetou-se o então ex-presidente Lula, agora réu por tempo e crimes indeterminados, atrás das grades recriadas com as colunas desse fórum. Em ambos os casos, a de exposição política, os VJs artistas foram objetivos e realistas, e suas obras, apesar da tendência dos momentos e das regiões, podem inclusive servir a interesses dos perpetradores dos, entre aspas, golpes políticos. Me refiro, é claro, à derrubada de Allende e à prisão de Lula. A priori, parecera que apenas os designers gráficos e outros acadêmicos de humanidades demandamos ou reagimos a esse tipo de obra, e a população se mobiliza por pautas de teor sensacionalista e não se importam com a história. Então, tendo a acreditar que o videomapping cinema, ou cinemapping, e depois o cinemapping político, apesar de menos desenvolvido que o cinema, talvez se desenvolva um dia, em prejuízo talvez da paz social. Por enquanto, a censura e a autocensura na criação de obras de videomapping, acentuada pela tendência reacionária do status quo, mantém a liberdade de expressão suspensa. Objetivos: criar cinemappings de ficções narrativas e de antropologia visual no contexto do Festival Urbice.
Os objetivos desse projeto de pesquisa de mestrado são investigar a evolução do videomapping no campo da antropologia visual, desde a elaboração até a exibição das obras e as reações da população na via pública. Abre aspas. There are indeed various scopes of interest within visual anthropology, from a field of study, research technique, teaching tool, or method of publication, to a more radical view that considers visual anthropology as a critical approach to the traditional anthropological epistemology and methodology. Omrani 2023. Analisar e teorizar a respeito do aspecto patrimonial das obras de videomapping, assim como em que medida ocorre a recriação Wittgensteiniana da realidade enquanto representação, inclusive com atores, pretendo também relacionar os objetivos supracitados à literatura sobre inovação nas artes visuais. As questões gerais da presente proposta de pesquisa se resumem às 4 perguntas a seguir. Há interesse histórico dos pernambucanos para com os edifícios patrimoniais de Pernambuco no contexto das obras mapeadas? Em que medida os autores de videomapping em Pernambuco incorporam linguagens narrativas clássicas, entre parênteses, Aristóteles, nas suas obras de mapping, presentes também, por exemplo, no cinema? Como ocorre a incorporação de personagens fictícios complexos num enredo histórico projetado no formato de videomapping ou cinemapping? Os autores exploram características subjetivas e carismáticas dos personagens? Por que ainda não houve o advento do cinemapping? Qual o limite entre mapping patrimonial de restauração e o mapping de entretenimento?